sou Denisa Gurgel, jornalista, estrategista de imagem, e nesse canal a gente fala sobre como a imagem ajuda você a construir uma marca forte. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a escolha dos arquétipos, o peso deles e os cuidados que você precisa ter. Vem comigo! Antes de começar a falar sobre arquétipos, eu já vou pedir o seu like e pedir para você se inscrever nesse perfil para a gente crescer esse canal cada vez mais. E agora, é uma coisa que está ligada a algo que a gente chama de subconsciente coletivo. São percepções que a gente tende a ter em comum dentro de uma mesma sociedade. Nós temos infinitos arquétipos, mas dentro da ideia do marketing a gente tende a trabalhar com 12 deles, que são os mais comuns vistos na maior parte da sociedade, como por exemplo o governante, o amante, o cara comum, o cuidador, que eles são facilmente reconhecidos. E existe o arquétipo que faz parte da sua personalidade. Tem pessoas que são mais cuidadoras, né, que tem essa coisa de servir muito mais intensa do que as outras. Tem pessoas que têm o arquétipo do inocente muito mais forte, que são mais sonhadoras, que são mais leves. Tem a pessoa que tem o arquétipo do criador muito natural na imagem dela, é aquela pessoa todo mundo fala, nossa, ela é muito criativa, que faz muito parte da personalidade. Mas a gente também pode trabalhar os arquétipos de forma intencional. Você pode identificar o seu desejo de imagem e falar, nossa, eu quero ser visto dessa forma, então eu preciso fortalecer este arquétipo na minha imagem e definir passos e estratégias para que as pessoas passem a te reconhecer como este arquétipo. E aí no vídeo de hoje eu vou trazer para ilustrar essas escolhas de arquétipo, nesses trabalhos de posicionamento de imagem com base nos arquétipos, a questão das tragédias que aconteceram na Bahia durante o governo Bolsonaro e em São Paulo no começo da terceira gestão do presidente Lula. Em ambas as tragédias, os dois presidentes estavam aí de folga, estavam curtindo um momento de lazer e aconteceu uma grande tragédia ambiental. Cada um deles teve um comportamento muito diferente. O Bolsonaro estava lá em Santa Catarina e disse que esperava não ter que interromper ali a folga dele, porque ele tinha colocado ministros que tinham a capacidade e a habilidade de resolver problemas e que ele confiava na equipe dele e continuou ali curtindo a folga dele. Já o Lula, quando aconteceu a tragédia em São Paulo, ele estava ali curtindo o carnaval e ele cancelou a folga dele e foi para São Paulo para poder ajudar e dar algum tipo de assistência. O que aconteceu? A esquerda fez uma comparação, essa comparação aqui que eu vou deixar para vocês, do comportamento dos dois presidentes. E aí, quando você decide fazer uma escolha estratégica de arquétipos para trabalhar o seu posicionamento de imagem, a gente leva em consideração vários fatores. A gente faz uma análise SWOT, a gente identifica forças e fraquezas da pessoa, forças e fraquezas dos arquétipos, porque sim, todos os arquétipos têm as suas sombras, que a gente chama dentro do universo arquetípico, e quais os cuidados que você precisa ter e principalmente quais são as ações esperadas dentro daquele arquétipo. Porque quando você vai se posicionar, você tem que pensar sim como que você vai se comportar em determinadas situações para poder garantir que o seu público-alvo de fato reconheça esse arquétipo em você. O Bolsonaro, ele tinha muito forte o arquétipo do fora da lei ou do rebelde, né? Alguém ali que questiona, que quebra paradigmas, que não age da forma como a maioria das pessoas esperam. Então, o fato dele estar ali de folga e ele permanecer de folga não é algo extremamente chocante, considerando toda a jornada arquetípica dele. Ele sempre teve esse comportamento. Ele agiu de acordo com o posicionamento de imagem dele. Olha, montei minha equipe, confio na minha equipe, vou continuar aqui curtindo meu momento de lazer, porque eu tenho confiança nas pessoas que eu coloquei para lidar com esse tipo de situação. Já o Lula, ele trouxe muito forte, ele trabalha muito forte em todas as gestões dele o arquétipo do governante, de alguém que está ali para gerir, para lidar com as pessoas, lidar com os problemas do país. Então é natural, é esperado
que ele de fato tenha esse movimento de cancelar ali o momento de lazer dele para poder cuidar das pessoas como um governante. O Lula também trabalha na imagem dele o arquétipo do cuidador, principalmente nessa campanha feita em 2022 para a gestão 2023-2026. Ele trouxe essa questão de cuidar das pessoas de forma muito forte nos discursos dele. Então ele precisava sim ter esse tipo de comportamento. Iria chocar muito mais se ele não fizesse isso. O que aconteceu? A esquerda tentou resgatar isso para fazer esse comparativo de que temos um presidente melhor que o outro, jogou nas redes sociais, realmente tentou viralizar essa postagem, e a direita, obviamente, reagiu. O que ela ia fazer? Tem como ela tentar justificar o comportamento do Bolsonaro? Não. Ela vai tentar atacar por uma outra forma. O que ela fez? Atacou a Janja. Janja que estava no Carnaval de Salvador e continuou no Carnaval de Salvador. Por que atacar a Janja teve efeito dentro da direita? E por que a Janja sofreu ali uma das primeiras grandes crises na imagem dela no governo Lula? Porque a Janja trabalha o arquétipo do governante muito forte. Ela vem com esse posicionamento de imagem desde que o Lula foi solto. Ninguém falou o que a Michelle Bolsonaro estava fazendo na época da tragédia da Bahia, nem se citou o nome dela, quem sabe. Mas naquela época a Michelle Bolsonaro não tinha nenhum posicionamento de governante. Ela tinha muito o arquétipo do inocente, da mulher doce, da esposa bela, recatada e do lar, quem lembra dessa frase. Ela cumpria muito ali os protocolos esperados para uma primeira-dama. Porque primeira-dama, gente, não é nem um cargo oficial, não existe uma formalidade dos trabalhos que uma primeira-dama deve fazer. Não existe nada oficial que diga, olha, a primeira-dama tem que cumprir este papel. não está ali institucionalizado. Então, as cobranças do comportamento de uma primeira-dama são muito baseadas em percepções sociais e culturais. Então, ninguém se preocupou com o que a Michelle estava fazendo na época dessa tragédia. Mas a Janja, ela vem construindo um posicionamento de imagem de quebrar esses estereótipos da primeira-dama, né? Ela fala que não gosta de ser chamada de primeira-dama, ela foi a primeira esposa presidenciável a ir para uma posse usando terno, e isso comunica, assim, a ideia de que vai ser uma mulher que vai trabalhar, que vai estar à frente. Ela assumiu a coordenação de campanha, ela assumiu a coordenação do governo de transição. Então ela foi se posicionando como alguém que iria governar junto com o Lula. Ela construiu todo esse posicionamento dela. O que acontece? As pessoas passam a esperar que ela tenha comportamentos de governante. E qual é o comportamento esperado desse arquétipo do governante? Era que ela, de fato, abandonasse ali o carnaval e fosse, junto com o Lula, ver como é que estava a situação nas cidades vítimas da tragédia. O que aconteceu? A Janja permaneceu no carnaval. E a direita usou isso para poder atacá-la e, consequentemente, atacar o governo Lula. Ela, por mais que fizesse declarações que lamentava o que estava acontecendo, estava rodando nas redes sociais, nas notícias, nos jornais, em todos os perfis de pessoas próximas a ela, uma imagem de uma Janja alegre, feliz, curtindo e comemorando, muito parecida com a imagem, inclusive, do Bolsonaro, que estava ali na folga dele. E a Janja, repito, ela não tinha nenhuma obrigação formal de cancelar o carnaval dela para ir ali socorrer essas pessoas. Mas, por causa da escolha arquetípica que ela fez, ela acabou, sim, tendo este ruído na informação dela. Pensando em estratégia de posicionamento de imagem, o melhor seria realmente que a Janja tivesse ido acompanhar o Lula nesse processo. Mas ela fez essa opção e, enfim, teve que arcar ali com as consequências dela. Vocês conseguem perceber como para cada arquétipo escolhido existem expectativas pelo público-alvo de um comportamento, que eles passam a reconhecer essa característica em você. Você já pensou quais arquétipos que fazem sentido para a sua estratégia de posicionamento de imagem? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, manda esse vídeo para os seus amigos.